Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia social que é a batata de salvação. Iremos produzir, confeccionar uma batata de salvação e instalar, realizando o plantio de uma muda. Então, para o agricultor, para a agricultora da região semiárida, do território da Bacia do Jacuípe ou do território do Sisal, do projeto Bahia Produtiva, fica aqui conosco nessa videoaula que a gente vai hoje disseminar melhor essa tecnologia simples, de baixo custo, que ajuda a gente a conviver melhor com o semiárido, e a gente produzir alimento com pouca água, utilizando uma garrafa PET, um pedaço de corda, um pedaço de arame e um pedaço de isopor. Então, é uma tecnologia simples e de uma viabilidade significativa para o nosso clima semiárido. A batata de salvação, ela é uma tecnologia, é um sistema de irrigação econômico, um sistema econômico de irrigação por capilaridade. Ela foi adaptada pela FATRES, com maior êxito em 2013. A FATRES ela adaptou a batata de salvação se inspirando no sistema de armazenamento e uso de água pelo umbuzeiro. Então, batata de salvação, nós temos aí, até o nome próprio já nos traz, similar, adaptado, parecido inspirado com a batata do umbuzeiro, que tem na sua metodologia armazenar água no período de chuva para utilizar no período de escassez. Então, essa tecnologia é uma tecnologia social simples, de baixo custo, que nos ajuda a conviver melhor com o semiárido, produzindo alimento, produzindo muda, reflorestando com pouca água. Para a gente produzir uma tecnologia dessa é super simples. A gente precisa apenas de um garrafão de água, daqueles que a gente pode reutilizar, ou de uma garrafa PET que a gente já seria para descarte, a gente pode reutilizar essa garrafa PET, ou qualquer outro vasilhame que você tiver na sua propriedade. E a gente vai adaptar essa tecnologia com uma corda. Essa corda é o meio, que essa água vai estar fazendo o processo de ser distribuída por essa corda, vai ser o fio condutor da água, similando o condutor do pavio do candeeiro. Então, um ponto-chave é a gente utilizar uma corda de seda, uma corda que já faz o transporte da água. Se você não tiver uma corda de seda, você pode utilizar qualquer outra corda, mas vocês precisam fazer o teste de transporte da água pela corda. Então, a gente faz esse teste e a gente adapta. Quanto maior for a corda, maior será o transporte da água, e essa corda ela vai ser instalada dentro da garrafa, ao redor das raízes da muda ou da planta que você desejar estar instalando. A batata de salvação, a gente pode estar utilizando ela para o plantio de hortaliças, para o plantio de fruteiras anuais, como melancia, abóbora, para o plantio de mudas, para a gente garantir sobrevivência desses cultivos ou dessas mudas no período de escassez. Já que nós moramos no semiárido, a gente sabe que nós temos o ciclo das estiagens, então a gente precisa nos apossarmos melhor, compreender e começar a replicar tecnologias simples, que faça uma distribuição econômica de água, que a gente possa produzir alimento, manter nossas mudas vivas no período de escassez, poupando a água que a gente tem. E fazendo com isso uma melhor gestão de água, de recurso hídrico da nossa propriedade, ou do recurso hídrico que está ao nosso alcance na nossa propriedade. Então,
começar a praticar, estimular um pouco mais as comunidades, né, a começar a experimentar práticas de convivência com o semiárido, porque é importantíssimo para a gente viver no semiárido e viver bem aqui. Aqui nós temos um exemplo, né, de um sistema de batata de salvação, né, que é essa irrigação econômica por capilaridade. E o que vem ser esse sistema, né? Essa metodologia, né, da capilaridade, ela traz um viés muito bacana para a gente do semiárido, que é a potencializar a água que a gente vai estar regando as nossas mudas, os nossos plantios. Essa metodologia, ela molha as mudas, molha as nossas culturas, a nossa planta, de baixo para cima. Por quê? Porque essa corda, né, que faz aí o processo de distribuição da água, né, o fio condutor da água, ela vai ficar enterrada próximo das raízes. Isso ajuda que a gente perda menos água por evaporação, né, porque a gente está molhando essa muda de baixo para cima. A gente percebe muito no sistema convencional que os sistemas de irrigação por microaspersor, por aspersor, por gotejamento e outras práticas de irrigação, outras maneiras de irrigar, sempre introduz a água no solo de cima para baixo. E muitas vezes aquela água é distribuída numa quantidade superior ao que é necessário, né, para que a planta absorva. Parte daquela água ela infiltra no solo, parte evapora com a temperatura, com o vento. E a planta absorve só o necessário e aquela outra quantidade de água é desperdiçada. Nesse sistema, é um sistema econômico. A planta ela vai sugando a água necessária, né? Parte dessa água, de acordo com o período do ano, se tiver muita escassez, né? For um período muito quente, né? de muita estiagem, a gente perde pouquíssima água por evaporação, porque essa água ela não vai estar na superfície, né? Então a gente vai estar circulando as raízes dessa planta com essa corda, que é o condutor da água, e essa corda vai garantir aquela região ali mais próximas da raiz, mais úmida, né, até toda a água do vaso secar e a gente reabastecer. Lógico que se o agricultor quiser acoplar aqui um sistema de irrigação para abastecer os garrafões, que pode ser uma garrafa PET, pode ser, né, uma garrafa como essa, um vaso como esse, reutilizar, vocês podem também. Uma dica para a gente potencializar ainda mais a absorção da água pelas raízes das plantas através da irrigação por capilaridade é a gente fazer um manejo simples de plantio das nossas mudas, né? Então a gente vai cavar o nosso berço, ou se você já tiver aí plantas, né, culturas que você pode, que já estão plantadas e que você deseja instalar a batata de salvação, você vai fazer, o ideal é que você faça o coroamento dessa muda, o coroamento dessa planta. A gente cava um buraco próximo, em torno de 10 centímetros do caule da planta, a gente instala a batata de salvação bem próximo. Se for uma muda maior, a gente precisa de uma corda também maior, para a gente distanciar um pouco mais a batata de salvação do caule da planta. Mas se você estiver utilizando uma garrafa PET, e de acordo com a planta que você quer irrigar, você pode calcular uma distância aí da muda e fazer a distribuição da corda, né, próximo das raízes, e logo depois a gente faz a cobertura dessa corda com uma terra adubada e em seguida a gente faz a cobertura morta desse coroamento.
importante essa prática? Porque a gente vai potencializar a permanência da umidade naquele local, né? No local das raízes da planta. Isso é vantajoso porque essa planta ela vai absorver melhor a umidade, a água, né, que está presente naquele solo. Ela também vai ficar mais úmida e com a temperatura mais baixa. Isso favorece para que a planta ela não entre em estresse, né, e deixe de absorver os nutrientes. E outra coisa importante é a gente garantir a cobertura morta pela temperatura, né, mais baixa do solo, né, porque não adianta a gente estar irrigando uma muda, essa muda ou essa planta, ela não tem uma cobertura morta, mesmo que a gente irrigue, né, com uma irrigação por capilaridade, que é de baixo para cima, essa terra úmida vai ficar cada vez mais quente durante os picos de meio-dia, 2 horas da tarde. E essa planta ela pode até morrer por essa alta temperatura do solo. Então, a gente instala a batata de salvação e a gente garante que aquela área está coberta, né, com a cobertura morta do solo, para manter a temperatura mais baixa, né, ali próximo das raízes, né? Durante as minhas vivências técnicas, a gente tem observado que uma planta, mesmo sendo irrigada, às vezes ela morre no período de escassez de água, né? No período de estiagem. Mas isso não se dá só pelo estresse hídrico, se dá também, muitas vezes, pelas altas temperaturas do solo. Então, garantirmos práticas simples de cobertura morta, casados aí, juntos com a irrigação, já ajuda bastante aquela planta passar por aquele período de escassez de água sem muitas perdas, né? Lógico que ela pode garantir permanecer com suas folhas, ela não vai fazer o processo de crescimento muitas vezes pelo período de escassez, mas ela vai permanecer viva, né, ou com as suas folhas. E isso garante que a muda ela permaneça ali no processo de absorção de água, da absorção de minerais do solo, as bactérias, né, as micorrizas, os micro-organismos do solo, com a cobertura morta e com a umidade do sistema de irrigação por capilaridade, vão permanecer vivos. Isso garante uma disponibilidade maior de nutrientes para aquela muda, para aquela planta que está ali sendo irrigada, né? Então, isso é vantajoso, né, compreendermos todo esse ciclo, né, essa simbiose que acontece, essa interação entre o homem, a terra, né, os seres vivos, a água, né, e todos os elementos que compõem o nosso planeta Terra. É importante a gente compreender isso e se sentir parte, colaborar com esse processo. Eu gostaria muito de dar esse exemplo para vocês aqui na produção de mudas, né? A gente também pode estar utilizando, né, o sistema econômico de irrigação por capilaridade. Aqui a gente utilizou uma muda de uma planta que é símbolo do semiárido, que é o umbuzeiro, e a gente utilizou a garrafa PET. Então a gente dividiu essa garrafa PET em 2 partes, né? E a gente colocou nessa garrafa PET 2 pedaços de corda, né? Essa corda ela tá instalada exatamente por dentro da garrafa, junto com o substrato. E a gente utilizou o substrato aqui, terra e composto, né? Então a gente colocou aqui 2 pedaços de corda, né, que descem e vai passar aqui até, né, pela tampa para fora da garrafa. Então vocês percebem. E a gente utilizou a segunda parte, né, da garrafa para fazer o processo de armazenamento de água, né? E é um processo seguro, porque essa garrafa PET ela se encaixa, então não há entrada de insetos, né? Então a água ela não fica exposta. E essa corda ela vai fazendo o processo de condução dessa água até as raízes da muda, né? A gente percebe que aqui por cima
esse substrato está até um pouco mais seco, mas quando a gente observa a muda, a gente entende que ela está absorvendo os nutrientes, ela está absorvendo água e ela continua o processo de crescimento. Né? Por quê? Porque essa água está sendo absorvida pela planta de baixo para cima, né? E se perde muito pouco dessa água por evaporação. Para vocês terem noção, 300 ml de água está irrigando essa muda por 8 dias. Né? É um sistema bastante econômico. Né? A gente está colocando essa quantidade de água aqui e ela está irrigando essa muda por 8 dias. Né? É super vantajoso. No mais, a gente também está fazendo um processo de reciclagem, né? de resíduos. A gente está utilizando a garrafa PET, né? Para fazer um sistema simples, né? Para produzir as nossas mudas e tá molhando as nossas mudas com pouca água, utilizando um pedaço de corda, né? Simplesmente um pedaço de corda. Né? O ideal é que essa corda seja uma corda de seda, porque se a gente colocar aqui uma corda de sisal, por exemplo, como ela é biodegradável, a gente vai ter uma vida útil menor. Né? Se você tiver a corda de sisal e quiser utilizar, não há problema nenhum. Porém, você vai precisar estar trocando essa corda, porque a corda em contato com a água, como ela é biodegradável, ela vai se desfazer, se desmanchar com mais facilidade. E a vida útil dela é menor do que a corda de seda. Mas se vocês tiverem a oportunidade de replicar esse tipo de tecnologia, né, é super simples, fácil compreensão e fácil replicação. Vocês podem estar utilizando aí a garrafa que você tiver, né, o vasilhame que você tiver. Lembrando que esses vasilhames, eles não podem ser vasilhames de produtos químicos, né? Então a gente utiliza uma garrafa, né, uma garrafa limpa, né, sem resíduos. E a gente está plantando as nossas mudas e utilizando a corda para fazer o condutor da água, utilizando a base da garrafa para a gente estar colocando a água de irrigação dessa muda. A gente percebe que aqui nós temos assim algas nessa água, né? Vocês sabem que toda água ela é viva, né? Tem micro-organismos e aqui nós temos a alga, né? Que é esse fungo um pouco esverdeado. Ele não causa nenhum mal às plantas, né? Até porque isso classifica a água como uma água viva, uma água boa para o nosso consumo, uma água com pH ideal para a gente estar tomando. Se essa água que a gente abastece as nossas mudas fosse uma água que não gerasse uma alga, um fungo, essa água consequentemente teria aí algum aditivo químico. Então, do ponto de vista de aparecer aí essa água um pouco mais esverdeada, quer dizer que essa alga aqui consome um pouco mais do oxigênio da água e ela vai se nutrir com esse oxigênio e vai tá colorindo um pouco a água da irrigação, mas não há problema algum, né, em relação a isso. Para a confecção da batata de salvação, a gente pode utilizar qualquer vasilhame com tampa. Aqui a gente vai utilizar uma garrafa PET, certo? Primeiro passo é garrafa PET limpa, né? Não tem resíduo de nenhum alimento aqui. A gente vai, com o uso de uma faca ou de uma furadeira, se for um vaso, por exemplo, de 20 litros de água, daqueles vasos de água mineral, vocês podem estar perfurando aquele vaso com a furadeira. Aqui a gente vai utilizar a faca mesmo, né, pela facilidade que iremos utilizar uma garrafa PET. Primeiro a gente precisa furar na lateral da garrafa, próximo da boca da garrafa, para a gente perfurar e fazer a entrada da corda que vai ser o condutor da água. Então a gente vai utilizar a garrafa PET, a gente vai utilizar um pedaço de corda, né? Esse pedaço de corda de seda pode ser do tamanho que vocês desejarem, né? Quanto maior for o pedaço de corda, maior é o fio condutor de água, né?
né? Então, maior vai ser a disponibilidade, a umidade disponibilizada pela corda ao redor das raízes, né? Não precisa esse tamanho completo, né? Se vocês tiverem uma corda aí de até 50 centímetros já está suficiente, tá bom? A gente vai utilizar um pedaço de arame, né? Se vocês tiverem aí dificuldade para encontrar o arame e tiverem facilidade de usar o raio de bicicleta, também serve, tá bom? Esse raio ou o arame, ele vai ser utilizado no marcador da quantidade de água que estará dentro da garrafa PET. E a gente utilizará um pedaço de isopor, né? Porque esse pedaço de isopor ele vai fazer o papel de fazer o processo desse raio subir, né? Porque o isopor ficará flutuando, então ele vai ficar na base do raio e ele vai ser o marcador de água. Então, quando a garrafa PET estiver cheia, o arame ele vai estar todo para cima, porque a garrafa está cheia de água. Então, a boia, que é o pedaço de isopor, vai flutuar e esse raio vai estar marcando para o agricultor que a garrafa está cheia. Quando a corda ela for fazendo a distribuição da umidade lá no solo, próximo das raízes, ela vai distribuindo essa água e essas raízes vão consumindo. Então, a boia ela vai descendo, o raio vai marcando para o agricultor a quantidade de água que vocês têm ainda na garrafa. Esse raio, ele vai ser um marcador de até 300 ml de água. Então, o raio, como ele não é do tamanho da garrafa, então esse isopor ele vai ficar flutuando até em torno de 300 ml. Então, se o raio ele estiver completamente dentro da garrafa, quer dizer que resta ainda 300 ml aqui na garrafa. Mas se vocês quiserem, vocês podem marcar no raio a quantidade de litros, né? Então, se vocês chegarem aqui e o raio estiver numa determinada posição, vocês vão saber quanto de água tem dentro da batata de salvação, dentro da garrafa. Compreendido? Então, vamos para o processo de confecção. Primeiro, a gente fura a garrafa, né? E tira, deixando uma abertura para a corda, né? Então, a gente vê que a gente já fez uma abertura para a corda na lateral da garrafa. O ideal é que seja mais próximo possível da boca da garrafa para armazenar mais água. Se a gente furar a garrafa aqui no meio, vai armazenar pouca água, a água vai vazar por esse buraco. Então, o ideal é que mais próximo da boca da garrafa, certo? Segundo passo é a gente fazer um furo na tampa da garrafa para a gente colocar o sinalizador com raio, né? Então, a gente fura aqui, ó, na tampa da garrafa para gerar aí um furo para a gente estar colocando o sinalizador. Próximo ponto é a gente colocar a boia, né? A boia a gente vai utilizar o raio e vai utilizar, vocês cortam aí um pedaço de isopor, né? E a gente vai colocar, como o raio ele tem essa parte mais curvada na ponta, a gente vai deixar essa parte já na base do isopor, que é para segurar, né? Se vocês não tiverem um raio, vocês viram a ponta do arame ou faz adapta aí para que o isopor fique exatamente na ponta do arame. O isopor fique na ponta do arame, certo? Depois que a gente coloca a boia, né, instala aqui a boia, a gente vai colocar pela lateral, fica mais fácil, certo? Então a gente coloca aqui pela lateral, né? Essa boia, ela vai ser colocada aqui na tampa, né, para que ela volte a flutuar. Quando tiver cheia, né? Então, quando tiver cheia, essa boia ela vai fazer o processo de indicar para o agricultor, né, que precisa de abastecer a garrafa. Outra coisa é a gente colocar a corda, né? Aqui eu dei um nó na corda. Se vocês não... A corda ela não vai se mexer dentro da garrafa, então não há necessidade do nó, né? Só se vocês por algum motivo queiram fazer. Aqui eu dei um nó, não é necessário. Então vamos tirar aqui. Se vocês quiserem com nó, pode também.
e a gente vai colocar essa corda, parte dela aqui dentro da garrafa. Tá bom? Junto nesse local aqui, vocês percebem que a corda ela vai ficar dentro da garrafa e essa outra parte ela vai ser distribuída ao redor das raízes, né? Outra dica, se vocês quiserem adaptar para vocês um sistema de abastecimento de água na garrafa, vocês vão colocar esse abastecimento aqui por cima na tampa, da mesma forma como eu coloquei a boia, ok? Então vocês podem garantir um outro furo e colocar aqui um sisteminha de irrigação para abastecer a garrafa, né? Um sistema automático de irrigação, ligado aos canos e tudo mais na propriedade de vocês, para vocês não abastecerem manualmente. Mas se vocês quiserem abastecer manualmente, o que é que vocês vão fazer? Vão garantir chegar lá no local onde vocês vão instalar a batata de salvação e tirar a tampa, né? E irrigar essa garrafa com água, né? Encheu a garrafa, pronto, está abastecido. O reabastecimento varia de acordo com a planta e com o tamanho da corda, né? Então, assim, já vi agricultores, né, replicando essa tecnologia nas propriedades, e uma garrafa dessa PET de 2 litros abasteceu o ciclo de um pé de alface, né? Então, assim, com menos de 2 litros de água a gente alimentou uma hortaliça, por exemplo, o ciclo dela completo com menos de 2 litros de água, né? Então é importante que a gente compreenda qual planta a gente está irrigando, né, com o sistema econômico aí por capilaridade, para a gente entender se a gente precisa reabastecer, né? Tá aí observando a boia, né? A posição da boia para a gente estar alimentando a nossa batata de salvação. Vamos instalar numa muda, a gente vai realizar o plantio, né, dessa muda de um buzeiro e vamos instalar o sistema da batata de salvação. Vem conosco. Se vocês forem instalar a batata de salvação no momento do plantio das mudas, você faz uma abertura para instalar a batata de salvação já próximo do berço, certo? Aqui a gente já perfurou aqui o local da garrafa, né, para a gente instalar a batata de salvação. Agora a gente vai fazer o plantio da muda, é uma muda de um buzeiro. Então a gente vem aqui no meio do berço, né, coloca a muda. Depois a gente usa um adubo, né, compostagem que vocês tenham aí. E a gente já coloca aqui na lateral. Vocês podem perceber, ó, que a garrafa ela tem que ficar completamente enterrada, né, próximo da muda, né, já com a boia, né, já cheia de água, já com a corda. Vocês pudessem pegar nessa corda, vocês já viriam que ela já está conduzindo água, né, ela está super úmida, inclusive já pinga água aqui pela sua ponta. Só que a gente não vai colocar a corda agora, a gente precisa encher um pouco mais esse berço com substrato. A gente plantou a nossa muda, né? Já colocamos aqui o substrato, né? Já colocamos a batata de salvação aqui já instalada, né? Com o sinalizador, né? Como a garrafa está cheia, o sinalizador está alto. Quando a garrafa tiver com menos água, esse sinalizador ele vai estar mais baixo, né? Então, como o isopor ele tem esse papel de sinalizar, ele vai ficar flutuando, né? Então o sinalizador vai ficar alto. Já colocamos a corda, né? E distribuímos aqui a corda próximo da muda. Vocês podem perceber, ó, que ela já está conduzindo água, né? Muito legal. Feito isso, agora a gente vem com uma cobertura,
né, de mais uma camada fina de terra. Essa terra pode ser um substrato ou pode ser a terra da primeira camada que você tirou aqui do berço, certo? Então vamos adicionar aqui mais uma camada de terra sobre essa corda, né, que vai fazer o papel da distribuição da umidade aqui próximo das raízes da muda. Já colocamos a segunda camada de terra sobre a corda, né, mas ela continua distribuindo água, né, por debaixo da terra, próximo das raízes. Agora o próximo passo é a gente fazer a cobertura morta dessa região próximo da muda, para garantir que a umidade distribuída pela corda, né, ela permaneça por mais tempo e também diminuirmos a temperatura da luz do sol incidente aqui na terra próxima da muda, né, para garantir que os micro-organismos permaneçam vivos aqui e trabalhem para tornar esse solo cada vez mais fértil, né? Então a matéria orgânica que a gente vai adicionar, essa matéria orgânica vai servir de ciclagem de nutrientes para a alimentação da muda. Depois que a gente fez o plantio, instalamos a garrafa PET, a batata de salvação aqui, como vocês estão vendo. Ficarem atentos ao sinalizador para garantirmos a irrigação, né? Então, o sinalizador aqui alto, a gente tem a garrafa cheia de água, né? Na hora de abastecermos a garrafa, a gente vem aqui, tira a tampa dessa garrafa, ela permanece enterrada no mesmo local. Vocês vão usar um funil, vão alimentar essa garrafa aqui onde ela está e vão perceber que o sinalizador subiu, certo? Outra coisa é garantir sempre a cobertura morta. Essa cobertura morta aqui, no período de chuvas, ela vai se decompor com mais rapidez, mas vocês vão permanecer aqui recompondo essa matéria orgânica para garantir aí a ciclagem dos nutrientes e a vivência dos micro-organismos, e isso vai garantir tanto a vitalidade da muda, né, pela ciclagem dos nutrientes, quanto a baixa temperatura do solo e quase nenhuma perda de água por evaporação. Então, se a gente fizer isso, garantir isso, as nossas mudas, os nossos cultivos, né, se a gente não fosse aqui uma muda de um buzeiro, por exemplo, fosse uma fruteira, né, a gente garantia os nutrientes, garantia a água, né, garantia a temperatura ideal do solo, e essa muda ou essa planta iria produzir alimento, né, ou fazer aí o término do ciclo, né, de vida daquela planta. Por exemplo, se a gente plantasse aqui no sistema de irrigação por capilaridade uma alface, né, então a gente poderia colher a alface no ponto aos 45 dias, está colhendo essa alface para o nosso consumo ou para comercialização, ou está garantindo aquela planta para a produção de sementes, né? Então, quando chega no período da colheita de semente, aquela planta ela termina seu ciclo e ela morre. Então, ela completaria o ciclo de vida dela. Como aqui a gente plantou uma fruteira, né? Quando essa fruteira estiver atingindo em torno de 1 metro, ela já tem autonomia para permanecer viva nos períodos de escassez, com menos quantidade de água. Aí vocês avaliam se é necessário garantir a batata de salvação por mais tempo, né? Mas no ideal é garantir nesse momento específico do plantio das mudas, né? E a gente está também passando por um período de estiagem agora, né, nesse momento, e a gente garantir a batata de salvação abastecida com água o tempo todo nessa muda. Essa garrafa PET aqui deve garantir em torno de 8 dias, né, com água, ou até mais que isso, né? Tem garrafa PET que a gente coloca que dura em torno de 2, 3 meses com água, né? E a gente percebe que a umidade está presente no solo. Então a perda de água por evaporação é bem menor, né? E a economia de água também é muito satisfatória,
né? Então a gente mantém a muda viva, o alimento produzindo com o mínimo possível de água, né? Gerando mais recurso financeiro para a propriedade, gerando segurança alimentar, gerando mais consciência ambiental e garantindo um semiárido mais vivo e com fartura, né? Mais vivo, mais frondoso, mais diverso e com muita fartura na mesa dos agricultores. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.